O dia acabou. Acabou e tem muita coisa até para revisar, né? Porque o dia foi bem produtivo até. Eu não sei se gravar tantas horas é bom. Olha, bom pode ser, mas eu esqueci. Esqueci de preparar minha documentação para ir para o Detran amanhã. Então eu perdi a noção do todo também. Isso foi. Isso tem a ver com valores. A gente perde a consciência situacional. Esse é o nome. Então isso aqui é uma crítica até do dia, o resumo do dia, se deu certo ou não. Uns toques com novidades até. Então perdi totalmente a consciência situacional, perdi mesmo. Não, bom, eu nunca contei só vitória, né? Então não teve jeito. Eu estou contando mais essa derrota de administração do tempo. Olha só. Mas o interessante é entender o porquê, né? Por que que eu, cara, crenças de novo, naipe de espadas está aí. Porque tudo que eu conversei eu achava tão importante, tão mais importante, que eu não pude nem parar para almoçar direito. Tão mais importante, que é compreender o excesso, que eu acabei dispensando qualquer outra coisa, inclusive. Qualquer outra coisa. Eu estou cansado ainda. Mas tem uma inquietação que está me incomodando mais do que o cansaço. Por isso que eu estou gravando. É uma dor maior. Então o cansaço está doendo um pouco, mas tem um excesso maior para ser escoado. É essa conversa final que resume tudo. Valores, valores. São as minhas crenças, são o naipe de espadas. Vou jogar de novo. Vou jogar de novo, vou jogar de novo, de novo. E vamos ver o que que sai, né? Na verdade, o meu subconsciente me ele me ajuda o tempo todo, né? Deus é bom para mim o tempo todo, que nem o pessoal do seriado Greenleaf da Netflix fala, né? Ele é bom para mim o tempo todo, mesmo para me punir, para tudo. Ele me avisa de tudo, mas eu tenho que querer escutar, eu tenho que estar aberto. E na prática não estava, não. Eu mantive meu foco tão interessado nas informações que eu difundi. O Detran ficou lá para trás e não existia mais nada. Almocei pouco para não ter para poder gravar logo e tal. E eu digo o seguinte, as cartas caíram, sempre cai alguma carta que serve, né? É interessante olhar para as cartas sem falar nada, olhando mesmo. Até porque o olhar ele está conectado com os membros, direto no subconsciente, direto abaixo, direto no neurônio, direto. A vista conecta direto com o neurônio. Isso tem que ser dia a dia, tem que ser conversado para ficar natural. É a ressonância que vai deixar tudo natural no meu caso. Conversando, conversando, conversando e olhando, tentando olhar, até que o olhar seja a melhor forma. Mas o olhar não tem como ser diferente, gente. Ele está conectado com os membros todos, então ele é rápido. Ele é rápido. Já a voz tem que entrar e tem que ser transformada em elétron. E a voz não tem tantos elétrons assim, é som, é outra textura de energia.
Então tem que falar várias vezes para poder chegar num nível crítico e gerar movimento. E buscando olhar de maneira relaxada é muito melhor. Cada vez que eu trabalho, cada meia horinha, sempre a gente aprende alguma coisa nova. O Valete de Ouros, ele fala bastante hoje. E eu me desculpo até com as crianças, porque não tem realmente no tarô de Marsella uma foto só de criança. Mas a imaturidade está retratada no tarô de Marsella várias vezes. A criança não tem critério, então pode ser o louco também. Pode ser o diabo também, que são só instintos primitivos que a criança tem. Está muito bem retratada a criança internamente. As crianças que aparecem no sol, elas estão brincando ao sol. Pode ser também pessoas trabalhando ao sol, trabalhando alegremente, com a alegria de criança. Mas não tem uma criança só. Não tem. Não tem um bebê. E o entendimento é muito simples. Falar a partir do olhar é muito interessante. A Roda da Fortuna, por exemplo, ela mostra outras coisas para mim agora. Oportunidades também. Eu já falei uma coisa muito importante, que está escrito aqui. A Roda da Fortuna, ela mostra o seguinte: gente descendo e gente subindo. A regra é para todos. Não tem regra. Não tem uma fórmula do sucesso infalível. Não. Tem leis. Existem leis que são canônicas, porque o universo é justo. Ele não é caótico, ele tem leis imutáveis. Mas o que é justo é justo. Se a pessoa trabalhar, ela sobe na roda da fortuna. E também, se ela deixar de trabalhar, ela cai. É certo. Então temos aqui mais uma representação até das leis universais. Mas o que eu gostei aqui é que não tem nada dizendo que eu não vá conseguir. E não tem nada dizendo que eu vá conseguir também. Mas eu gostei da primeira, lógico. Poxa, não tem nada dizendo que eu não vá conseguir. Ainda dá tempo de conseguir. A paz. Qual é o grande prêmio? A paz. É o grande prêmio. É a paz. É a paz. A paz em ouros, a paz interna. É a paz. É a paz. Eu busquei hoje, seguir a dor, tem momentos que eu não consegui. Será que eu busquei com força demais? Será que eu busquei com força demais? Não sei. Teve momento que eu senti dificuldade em seguir a dor. Eu não sei se é porque... Cara, tô com sono. Não sei se é porque... Talvez seja algumas coisas que eu não precise ouvir mais e não conseguir. Hoje eu passei por uma situação de pessoas que me falando o que eu tinha que fazer da vida e tal. Durante um tempão, às vezes é uma preleção de 20, 30 minutos. E eu buscando a dor, busque a sua própria dor, não é aquele mantra que eu falo sempre. E simplesmente eu tive dificuldade. Depois eu fiz uma preleção também, até mais habilidosa assim, do que eu esperava. Mas eu fiquei buscando a dor para poder ouvir, porque ouvir não é fácil. Porque o ouvir é um excesso constante. A gente pensa como vai guardar aquilo. Ouvir dói, ouvir dói, ouvir dói.
Ouvir críticas dói mais ainda. E quando saber que aquilo é uma crítica? Era crítica, com certeza. Mas a Roda da Fortuna ela me orienta nisso também. Olha, se você não tem obras para mostrar, quem vai acreditar em você? Vem direto da Roda da Fortuna isso e vem de dentro. Olha, a Roda da Fortuna não tem obras para mostrar, não. Eu tenho pequenas obras, coisas, melhorias de vida que me incentivam a continuar. Coisas que a minha família já consegue perceber, melhorias na vida delas ainda não. Mas algumas pessoas já sentem alguma performance melhor em função dos trabalhos que já foram feitos. A Roda da Fortuna é muito eloquente. Não há lei do fracasso. Ah, sim. É só não fazer as contas do mês e irá fracassar, sim. Então amanhã tem conta ainda por cima. Como eu não vou ficar, como não ficar absorto com a dor? Siga a sua própria dor. Gente, essa fórmula eu falei algumas vezes da boca para fora. Siga a sua própria dor. Eu não falei do foco da dor, do ponto de vista, ponto de referência da dor, a dor falando, uma dor falante. Tem gente que quer ser uma metamorfose ambulante, eu quero ser uma dor falante. Quero ser uma dor falante. Isso aí é o resumo do dia. Ser uma dor falante. Isso é muito interessante. Ser uma dor. É uma frase muito profunda até. Ser uma dor que fala, que anda, que expressa. Uma dor. Ser uma dor. Ser no mundo é expressar a dor. Até o dia a dia. É uma experiência nova para mim. Olhar e sair falando, mas eu peço para todo dia para todo mundo fazer isso, as pessoas que eu faço uma terapia mesmo. Então eu faço sim uma terapia usando as cartas do tarô de Marcela, faço sim e faço muito bem. Não é um comercial não, é admitir para mim mesmo, gente, é muito bom. É bom mesmo. Eu mesmo fui alvo dessa terapia. Eu queria fazer um curso, eu estava obcecado por esse curso e todo dia eu ia jogando. E sem querer, simplesmente eu vi que eu estava livre daquela obsessão. Jogando todo dia um pouquinho para uma coisa, para outra, e passou. Passou mesmo, cara. Não sei nem qual o mecanismo direito. Sei sim, sei sim, sei. E a Roda da Fortuna, ela programa também. Ela fala, cuidado amigo, cuidado, porque eu sou perigosíssima. Se você não sabe as minhas leis, você tem que aprender. A Roda da Fortuna é essa carta aqui, ó, ela é perigosíssima. Mas ela é justa. Ela é justa. O que eu quero dizer com algo justo? É justiça. Justiça do universo. Funciona como uma relação de causa e efeito. Tudo tem um porquê. Mas se cai uma placa de trânsito na minha cabeça e me matou, tem um porquê. Alguém foi negligente e não fez a manutenção, eu tive azar mesmo. Existe azar? Não sei, isso é outra conversa. O Valete de Ouros quer falar. Olha, o Otelo, me desculpe, eu realmente não sei direito as coisas. Mas você já sabe muita coisa. Você já sabe conversar e tal. Eu queria saber um pouco mais de... Agora o Valete está me perguntando. O Valete é esse aqui. Olha, a carta não fala, tá? Isso é uma simulação que eu estou fazendo, porque eu estou com medo de que me achem maluco de novo, né?
Tem muita gente me achando maluco por aí. Valete de ouros. E ele me pergunta, como é que eu volto a trabalhar? Ele me pergunta. Eu digo, não sei também, eu também estou querendo. Pô. Não, eu estou trabalhando, trabalhei bastante hoje. Então pergunta para o naipe de ouros. Ele diz, não tem como. Você agora precisa aprender. Porque senão você vai de novo errar. Errar flagrosamente de novo. Precisa ficar em casa trabalhando enforcado. É a carta do enforcado. Pensando e mudando e seguindo a dor para poder evoluir. E o 4 de espadas, olha, você precisa tratar as suas crenças mesmo, entender. E eu gostei de ter tentado olhar para desconstruir as crenças. Porque é uma história, a crença é uma história velha que funcionava para atender determinado valor, mas quando a gente olha ao redor, olhou ao redor, dá para ver, a vista percebe logo. Por que a percepção é maior? Por que é maior? Porque tem mais cores do que o som. Isso vai entrando naturalmente e vai ficar assim, claro que é a vista, porra, lógico. Não tem como. Agora o naipe de ouros me fala o seguinte, olha, a riqueza não é só material não, hein? A paz é uma riqueza. Hoje eu aumentei na paz, hoje eu consegui ficar em paz com um monte de coisa, crenças, entender bem o que eram crenças. E a roda da fortuna toma a palavra, olha, você entendeu muito mais até do que você precisava. E se perdeu no tempo. Não, hoje era dia de limpeza, veio uma senhora aqui, eu não queria descer, então hoje eu tive que me readaptar. Até para imprimir aqueles documentos seria difícil para levar para o Detran amanhã. Então, já entendi uma lógica, olha, imprime primeiro os documentos e agenda o serviço depois. Pronto, é assim que tem que fazer. Aprenda as regras para a coisa dar certo, porque quando você aprende as coisas começam a dar certo. Porque o mundo não é caótico. Isso vai me dar uma paz no meu coração um dia? Em naipe de espadas. As crenças, elas escrevem o seu dia. De uma maneira muito simples, elas te conectam até a consciência. E se estiverem atualizadas, são a chave do sucesso. Então, boas crenças é sucesso certo. Em tudo que depende de você. Se não depender de você, se cair uma placa de trânsito na sua cabeça, aí é outra conversa. Poxa, mas eu posso levar uma bala perdida. Pode, mas até hoje você andou e não levou. Amanhã você pode morrer, tropeçar, cair no banheiro e morrer. Tudo pode. Coisas que você não tem controle, você já não tem controle. É a mesma coisa, se você não dá conta, você já não dá conta. Então não se preocupe com isso, você não dá conta. Mas o que é responsabilidade sua para ter sucesso, que é para mim sucesso é paz. E é bom conversar sobre isso um pouco, porque o jovem ele fica procurando, ele procura tanta coisa para chegar no final da vida e entender que o importante é ter paz. E a paz é o máximo de equilíbrio possível para o ser humano. Então não adianta para esse rapaz dizer para ele, não faça isso, vai mais devagar, então ele não sabe, ele não consegue. Teria que entrar, talvez ele tivesse que entrar numa aulinha de teatro para envolver o quê? O corpo, para simular um dia a dia. Fazer uma ceninha, montar uma história várias vezes e ele vai ficar com aquele ensinamento. Não vai ter experiência, ele vai ter a experiência do ensaio de uma peça que ele fez, um cara que ele não era tão bom de grana, mas ele tinha paz, então ele era muito rico do que um milionário atormentado. É exatamente essa a ideia que a roda da fortuna, ela corrobora com isso. Um milionário atormentado que nada garante que a família dele vai ser rica a vida toda, porque se errar, o universo não perdoa. Pode demorar, mas cai. E para levantar sempre é difícil.
o retorno não é fácil. Reconstruir e ter que construir diferente, e eu entendo o que é isso. Eu sei exatamente o que é isso. Reconstruir tendo que construir diferente. A quantidade de paciência que eu estou tendo, eu não sei, não sei se eu vou ser recompensado por isso, porque eu, de vez em quando, eu fico como valete de ouros, assim, sem saber o que fazer. Gostaria até de ter um guru, assim, vivo, né, nessa existência. Na verdade, não gostaria não, porque eles pagam umas tarefas pra gente e tal, você faça isso, faça aquilo. Eu gosto muito de liberdade. Liberdade para mim é muito importante. Então, o autodidatismo para mim é importante, mas é solitário e perigoso. Perigoso. É importante ter no mínimo um médico que você possa conversar com ele, um psicólogo, um psiquiatra. É importante. Se eu fosse budista e tivesse um cara que eu discutisse com ele as minhas questões, eu até gostaria, porque eu acho que o budismo ele tem tanta coisa que me interessa. Eu gostaria sim. Então esses 4 aqui nós já conversamos, já tivemos um colóquio bom. A Hora da Fortuna já me ajudou bastante hoje, já falou comigo. E ninguém fala com ninguém, tá, gente? Ninguém, carta não fala com ninguém. Eu trouxe do que eu já conheço no meu corpo, da minha sabedoria, talvez que não seja muita, não gere talvez nem movimento. Eu trouxe essas informações e à medida que elas vão se juntando, vão indo para o corpo, gerando mais sabedoria e tal. Como é que isso ocorre? Olhando, né? Olhando, e o olhar comunica, gera um excesso, esse excesso volta. Pronto, é exatamente isso, agora eu sei. O olhar da entrada. O olhar da entrada. O olhar da entrada de energia. E quando você olha para algo dentro também da entrada, da entrada. Da entrada e a pressão, alivia a pressão. O olhar alivia a pressão, não aumenta mais. Não é mais um alfinete, gente. Agora, nessa etapa do estudo, ele é um cano. Ele alivia a pressão e tudo. O olhar da passagem agora. Por que eu falei isso? Não sei nem porquê, mas dá para entender assim. Poxa, mas todo mundo fala assim que quando a gente bota foco em algo, aquilo aumenta, se torna mais forte, se torna mais... Não sei se é assim não, mas pode até ser. Como? Olhando, se o olhar aumentar a pressão, funciona. E se ele for um cano, se ele aliviar a pressão, funciona. Mas para mim a pressão já arrebentou e acionou o olhar como meio de escoar. Onde eu encontro isso? Neurociências. Neurociências. Pura neurociência, encontro isso. Enquanto isso, eu tenho tanta neurociência aqui no computador. Eu já tenho neurociência até no meu computador. Vou botar profissional aqui. E tem alguns livros aqui de neurociência bem legais. Tem teoria da aprendizagem, neurociência, plasticidade e cognição. É isso aqui. É isso aqui que eu vou folhear de novo e vai ficar bem provado de maneira fácil que o olhar, ele abre, né? O olhar abre. Abre a caixa e a pressão sai. É um modelo, né? É um modelo que essa altura do campeonato, após a 5ª hora, é um modelo diferente que aparece. Talvez ele explique mais coisas, porque a pressão ela é grande, então tem que olhar. Como é que faz? A pressão arrebenta e olha,
Bom, um nível crítico é atingido, eu já estou gaguejando. O que interessa é o seguinte, o olhar, ele resolve, as coisas se mexem. E se mexem, será que ele vai voltar a ser um alfinete ou um cano? Continua sendo um alfinete, mas é um alfinete cano. Ele fura e dá passagem. Pronto, ele fura e dá passagem. Por que ele faz isso? Ele fura e abre as portas do subconsciente para que os impulsos entrem direto para os membros. Cones e bastonetes. Pronto. O cone fura. O cone, ele ilumina algo. Ele ilumina. Quero ver direito o que é isso. Será que é a luz que sai, gente? Temos uma lanterna de celular, será? Não sei, mas o bastonete ele foi feito para preservar a luz. E o cone para reduzir a luz que entra. Então ele olha direto e ele pega muita luz, ele tem uma abertura enorme, o cone é pequenininho. Então ele aproveita a luz máxima, mas se tiver tudo escuro, só vê um vulto, só vê o vulto porque o bastonete pegou. Porque o cone não pega, o bastonete ele não foi feito para diminuir a quantidade de luz, então a luz entra direitinho. Já o cone não, ele reduz o pouco de luz, ele ainda reduz, não enxerga nada olhando, tem que tentar olhar com a extremidade do olho. Assim, vou jogar de novo. Assim, tudo vai direto para as pernas. Isso faz sentido, cara. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, tudo a ver, tudo a ver. Como que o organismo ele é organizado? Então, como é que o olhar ao mesmo tempo alfineta e transmite o impulso? Porque o cone não é no sentido pontudo para fora não, tá? Não é não, nunca foi. Ele alfineta da seguinte forma. Não sai um raio de luz que nem o Cíclope dos X-Men, não sai. Quando ele capta aquela quantidade de luz de um objeto, de dia principalmente, existe uma troca de energia. Energia que entra e essa energia que entra, ela só não é muito excessiva porque existe o cone. O cone diminui a quantidade de energia luminosa para o nosso órgão que colhe a luz. E como é que isso alfineta? Isso não alfineta nada. Então ele não é exatamente um alfinete, ele acolhe a luz, reduz essa luz e essa luz ela passa por todo aquele processo para que nós possamos ter uma imagem na mente. Tá legal, e daí? A partir daí, quando a gente fica sabendo o que aconteceu, as pernas já correram há muito tempo, porque elas vão direto, vai muito mais luz do que o cone. Vai para o mesmo lugar, não é gerada uma imagem, é gerado um comando, corra, porque isso parece perigo. Então não gera imagem. Isso representa perigo. Pronto. Aquele pedaço, parece um urso, e se parece um urso, para mim já é perigo. Sai correndo, vai averiguar depois. Pegou um pouquinho de luz que tinha e já correu. Correu depois, pega a lanterna, veja e tal. Se é um urso mesmo ou não. Jogou e quem fala comigo agora, que na verdade eu que falo, inspirado, é a casa de Deus. A casa de Deus é a nossa casa, é o próprio Deus, é o organismo Master Plus, computer quântico, é Deus. Não caia de Deus, não saia de Deus nunca, procure Deus o tempo todo.
Porque Deus é a única segurança da gente. Então o computador Deep Blue, Deus é a única segurança que nós temos. É a única segurança. Por quê? Por quê? Porque Ele é a única segurança que nós temos, então? Não sei. Claro que sim. Não tem como, porque se ele não for bem tratado, nós não vamos nos estabilizar. Isso eu já sei. Quem somos nós, então? Bom, Deus tem força, mas não é a força. Então, se nós não somos Deus, talvez, quem sabe, sejamos a força. Como é que é essa força? A força? A força tem muita força. Pronto, é o que pode ser sabido hoje. Talvez a gente não seja Deus, mas seja uma força. O carro fala comigo também o seguinte, eu digo, olhando para o carro, isso me inspira em muita coisa. Sair falando que o orador é assim mesmo, você não está acostumado a fazer isso e numa hora crítica é difícil buscar a sabedoria. É mais fácil realmente esperar. Espera rezando, espera buscando, porque nem todo mundo consegue ouvir um esporro e ficar de boa, né? Eu já consegui uma vez, fazendo um trabalho no papel, já consegui, por incrível que pareça, mantendo uma alegria. É um trabalho muito diferente, que eu desenhava um círculo no papel e ia conectando ideias. E chegou um ponto que eu fiquei alegre em fazer isso, fiquei alegre em fazer aquilo. Então, é possível ficar alegre e a pessoa nem conseguiu me dar esporro mais de tão alegre que eu estava. Você quer, esse cara está tomando esporro de boa, tão alegre assim? Quebrei a pessoa sem querer, sem querer. A pessoa fica, cara, que é isso? O cara tá alegre, tô dando um esporro mesmo e tava alegre. Eu tava procurando a dor, mas me senti assim aborrecido e muitas crenças limitantes apareceram, pensamentos, formas de resposta, mas eu consegui, prestando atenção na dor, tentando honestamente, consegui não responder e depois acabei respondendo muito bem até. Mas eu não quero essa experiência sofrida não, isso não é legal. O bacana é ser evoluído para poder receber bem aquilo, bem, bem. A pessoa quer falar, fala aí, cara, fala aí. Mais ou menos por aí. O carro me chama a atenção de novo porque tudo tem causa e efeito, não só na roda da fortuna. O sucesso de qualquer empreendimento tem suas leis também. Mas eu sei um monte de leis. Mas você não sabe aplicar, você ainda está confuso com a organização das ideias. Então não sabe materializar ainda. Escrever sobre isso já é materializar. Precisa trabalhar isso. Trabalhar, fazer uma boa lista, viver o seu roteiro para que... E vai ficar patente que ele é até interessante, um roteiro interessante. Agora vai ficar patente que ele é complexo demais para o dia a dia. Então é necessário Deus, porque se ele é complexo demais para o dia a dia, Deus ele resolve melhor. Deus vai resolvendo, vai anotando, vai resolvendo, vai anotando, vai resolvendo, e daqui a pouco você vai ver que vai continuar com o mesmo sistema, mas as soluções virão muito mais rápido se você pensar em Deus, como você está pensando agora. Está olhando, está buscando a dor, não está enxergando dor nenhuma e está falando normalmente tudo que vem à cabeça. Mas é porque as crenças não estão me incomodando muito. Eu tinha muitas histórias com a pessoa que me deu a bronca, muitas histórias. Então, histórias pesadas, assim, que elas ficavam automaticamente ligadas, preparadas, e eu, então... Tem isso, a crença limitante tem isso, ela te leva para um mundo que ainda não aconteceu.
É uma história que você pensa, vai terminar daquele jeito, é aquela mesma entonação. Já existe toda uma psicossomática que pertence àquela história. É legal entender que eu entendi muito bem essa coisa de crença limitante, isso aí acabou para mim. Eu entendi bem. E amanhã vai ficar mais fácil ainda, porque eu vou trabalhar mais um pouco, lógico. O entendimento é que o nível de ouros é realização, no sentido de que eu queria fazer algo e consegui. Eu tive várias realizações hoje? Não sei. Mas grandes coisas, talvez não, mas fiz pequenas coisas, muitas coisas. O texto em vídeo foi primoroso. As ideias fantásticas e que eu vou repetir algumas aqui, que foram muito boas, fazendo esta crítica do dia. O desenho programa tudo, 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 tudo. E tudo pode virar desenho se você pedir. Peça para o teu cérebro fazer o desenho, disso aqui até. Um carro, pensando num carro, e pessoas bêbadas dirigindo, atropelam uma pessoa, porque a pessoa estava de olhos vendados, no mundo de ouros. Você imagina dois loucos, né? Os caras totalmente fora de si, fora de Deus, pilotando um carro, uma coisa perigosa, já no mundo de ouros, atropela uma pessoa, um cego, que é o enamorado. O namorado é cego, um cara que anda sem olhar para os lados e pum, foi atropelado, pronto. Tá tudo errado aqui. Tudo errado aqui no mundo de ouros. Não chegam no nível 5 do mundo de ouros, não chegam no bom caminho. Então, essa junção de casa de Deus com a namorada é péssima para mim e para qualquer pessoa. E a casa de Deus é muito simples. Persiga a sua dor o tempo todo. Já faz um trabalho com cartas, já faz um trabalho gravando. O trabalho é esse, deixe a coisa acontecer. E ande na quadra também, faça o seu georreferenciamento. Gostei de hoje, parece que ele está atingindo um novo patamar, parece que eu estou mudando de faixa. Isso é bom, as coisas estão fluindo melhor para mim. Isso é uma realização de alguma forma, algo está fluindo melhor. Que bom, espero que seja natural um dia e que as coisas correspondam no dia a dia, assim, tudo flui naturalmente, as oportunidades acontecem, ele aproveita, não estraga nenhuma. Eu quero algo assim. Vamos então continuar com esse jogo só aqui. Esse jogo só, para desenvolver esse jogo e colocá-lo em ordem. Agora que eu estou com a mesa bem grande, eu posso fazer esse trabalho tranquilamente agora. E eu quero descobrir o seguinte: relações de causa e efeito mais profundas. E o meu entendimento é que o enamorado, por que ele fica enamorado? O enamorado, ele é um sujeito que não entende muito das coisas, ele não tem a conexão neuronal certa, a história não está bem contada, ele entende as coisas pela metade, ele é muito colérico até. Ele está influenciado por instintos ainda primários da infância e não sabe elaborar, não sabe realizar coisas, ele tem pouca experiência profissional, ele não tem, no máximo está começando um estágio, então ele precisa de orientação. Então em certas áreas a gente precisa de orientação de alguém que já dominou. E eu tenho uma pessoa que já dominou, vou ter uma consulta com ela dia 8, já dominou os seus valores, eu não sei os meus, eu não sei nem se ela me entende direito. Mas a cada dia que a gente conversa, ela me entende um pouquinho mais, como o que eu passo, o que eu sofro. Isso é bem interessante, a nossa relação ela vai mudando com o tempo.
E conversando com as cartas, eu intuo o seguinte: o sumo sacerdote está ali, o sumo sacerdote é esse cara aqui, dominou tudo. Em todos os campos da vida, ele usa um chapéu cravejado com todos os campos da vida, azul, vermelho, tudo, 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 ele dominou tudo. O cabelo é branco, e dá aula. O caminho do ensino, eu vou dizer para você, o caminho do ensino, ele é aqui, ó. Ele é aqui. Tem que ter a paixão do namorado, tem que gostar, tem que gostar. O que é a paixão? O que é a paixão que não é o amor? A paixão é uma reação psicossomática forte, com base em poucas informações. É pouca coisa e a bombinha explode. É muito pouca coisa para tanta explosão. É isso que é a paixão. É o amor da minha vida, quero ficar com ela a vida inteira. Mal conheceu, só escutou a voz pelo telefone. É uma conclusão muito drástica. Mas para ser um professor disso, é preciso gostar. É preciso ter uma força, ter uma resiliência, ter força. E a força vem do amor. Eu fico pensando o seguinte, já era para eu ter largado isso. Já era para eu ter largado isso. Por que eu não larguei? Porque o namorado está ligado a coisas infantis, sim. Mas eu adoro conversar sobre isso. Gosto muito de conversar sobre neurociência, eu adoro também. Eu gosto, são coisas que me aliviam. E o amor está aí, no alívio. A paixão não é um alívio? Não, é um excesso. Mas quando chega o objeto do amor, existe um grande alívio. Cria-se quase uma dependência, porque a pessoa fica, cara, sem essa pessoa eu vou morrer. Reações extremadas, um excesso muito grande, ele é muito impressionável, ele responde muito. E por que a resposta é grande? Porque o choque é grande. Por que o choque é grande? Porque a crença diz o seguinte, eu preciso de tudo. Então foi marcado o neurônio, gravado o neurônio, né? Como se fosse uma coisa madeira no fogo, onde se dizia que a história era o seguinte, se não pegar tudo vai morrer. Então tem uma mentira aí na paixão. Tem mentira na paixão. Mas para ser um sumo sacerdote tem que ser apaixonado pelo que faz, tem que viver isso. Isso tem que ser a minha vida mesmo. Não tem jeito. Eu gosto disso, eu vou crescer nisso aí. Eu gosto, não tem como. Crescer conversando sobre isso. Tá, agora tem que dominar as crenças, porque senão ele pira. Um sumo sacerdote pirado, ele vira só um louco. Então cuidado, porque o louco, ele é totalmente fora. As reações psicossomáticas são péssimas, inclusive. É um cara exagerado demais. E aí sim, a relação de ouros fica boa, né? Fica bem interessante, né? Tem bastante aqui. Até trabalho pode surgir. Até trabalho pode surgir para quem acredita no que faz e que faz bem. Gosta e faz com carinho, isso é o mais importante. Fazer as coisas com carinho, fazer bem. E tem que melhorar, né? Tem que melhorar certas coisinhas e tudo mais. Mas o sumo sacerdote também se beneficia do instinto. Tem que gostar mesmo, tem que ser a vida, tem que ser visceral. Esse meu amor por essa área de humanas é visceral. É visceral? É visceral? É visceral, é visceral, é visceral. Não é visceral. É visceral. Eu não me imagino sem isso. Não me imagino sem isso. Não me imagino sem falar sobre isso toda semana. Sem ler nada sobre isso, não me imagino. É a minha vida toda. E o instinto, ele está ligado à vida. Ele não quer perder a vida de jeito nenhum. É visceral. Agora,
Essa conexão com o instinto está muito mal feita. Porque eu posso trabalhar com outras coisas e não. Se eu não trabalhar com isso, isso pode me dar uma depressão. E a depressão mata. Agora sim, isso é visceral. Mas eu sei que eu posso aprender a sair da depressão, então tem que ter calma com isso, porque senão a gente vai se amarrar de tal forma, de uma tal forma, a uma atividade e não vai conseguir sair dela depois. Porque tudo transcende, tudo transcende. Então foi uma boa análise, uma complementação de algo. Mas é a parte da realização em si, da ação, do empreendimento, do empreender. Vamos ver, né? Vou conversar mais sobre isso, porque agora eu tenho mesa para isso. Agora eu tenho mesa para isso, mesa para tudo, inclusive, para explicar bem, explicadinho as coisas, né? Porque o empreendimento ele tem a ver com o domínio de alguma coisa, fazer bem alguma coisa. Fazer bem alguma coisa. Olha, eu faço bem alguma coisa. Tem um nível nisso, tem qualidade nisso. Então qualidade é importante. Fazer bem alguma coisa é muito importante. Ser um profissional maduro naquela atividade. É bom, então eu faço bem algo, eu falo sobre isso muito bem. E eu dou uma aula de oratória muito boa, então eu entendo bastante disso, atendo com psicologia muito bem. Eu posso elencar, né? É autoestima, o resto é marketing, tem uma experiência profissional muito boa na área de gestão de pessoas, principalmente. E isso me ajuda a fazer várias interpretações e eu tenho um civilômetro muito bom, principalmente no atendimento a pessoas. Adoro atender pessoas, conversar com pessoas. E o pessoal fala que eu gosto de problema, né? Porque ser humano sempre tem o seu problema. No início, a realização é muito pequena. Não tem como já começar por cima, não dá. Não dá, não dá, não dá. Mas logo, as pessoas vão conhecendo, um vai falando para o outro. É assim que se faz. Mas e aqueles caras que fazem um vídeo que bomba 1 milhão de... Não é tão assim também. Não é, viraliza e depois some, do mesmo jeito. É tete a tete, boca a boca, é um seguidor conversando com o outro, que conversa com um amigo, que mostra com um amigo, que curte, que isso, né? Relações humanas é a corrente da prosperidade. É uma boa propaganda funciona? Funciona para você experimentar. Agora, para manter, a qualidade tem que ser boa, né? Tem que ser para aquele público. Então a propaganda tem que ser uma propaganda que não destoe, porque às vezes o trailer do filme é 10 vezes melhor que o filme e a gente sai insatisfeito. O julgamento é fundamental. O que é o julgamento? Causa e consequência. De novo, roda da fortuna também está aí. E é interessante olhar todo mundo pelado. Não tem como mentir, está todo mundo pelado. A grande verdade das pessoas vai aparecendo. O julgador sou eu, a minha consciência. Todo dia à noite fazer o meu julgamento. O julgamento é isso, exame de consciência. E hoje foi um dia até interessante. Trabalhei bastante, continuo trabalhando até agora. Fechando alguns detalhes, sem fechar, na verdade. É importante o domínio emocional. E a ideia do domínio emocional é só com a inteligência mesmo, é só com o naipe de paus que vai dominar as crenças limitantes e vai trazer, então, um domínio emocional para que nós possamos agir bem no nível de ouros, de novo. Uma realização dentro do reino, arrumar a própria casa, organizar os processos da empresa, a lista de tarefas de prioridade tem que ser organizada sim, amanhã mesmo. Nós vamos fazer uma boa lista. Amanhã é dia de lista de tarefas, eu já planejei e Detran não vai dar. Gente, desculpe, mas eu vou ter que remarcar mais uma vez.
não tem como ser diferente, né? Tem que arrumar a casa para poder empreender. E para arrumar a casa, exame de consciência constante, é crítica todo dia. É fazer a minha crítica hoje antes de dormir. A crítica, ela mostra também onde eu errei. Onde eu errei, onde doeu mais, onde aumentou a dor, onde não aliviou. Interessante é o seguinte, o naipe de espadas, ele mostra um 5 de espadas. O 5 de espadas tira a gente de situações horríveis, realizações péssimas no mundo de ouros. É o 5 de espadas que nos ajuda. Então, no mínimo, chegue no nível 5 para poder sair do nível 1. Ou seja, tem que trabalhar mais um pouco, tem que trabalhar um pouquinho mais. Eu não sei em que nível eu estou, mas no nível 5 não. Ou seja, ainda tem que trabalhar, ainda estou errando algumas coisas, pisando no pé de algumas pessoas, acho que é por aí. Mas desenvolvendo uma sensibilidade, pensando melhor, mais tato. Amanhã eu vou trabalhar de novo lá na quadra para poder ser um cara mais comedido, mais fluido. Hoje eu fiquei chateado porque eu fui conversar com a minha irmã e eu tenho uma entonação meio professoral que atrapalha, sabe? Eu não gosto disso. Eu queria conversar naturalmente, ser um cara assim, ó, dar a minha opinião e pronto. Eu me esforcei em fazer isso, eu me esforcei, cara. Mas não saiu natural, talvez, será que é o esforço? Eu não sei, mas doeu, então siga a sua dor. Eu falo tanto siga a sua dor que é manter o foco na minha dor, cara. Naquela cena ali, eu falei, cara, eu vou manter o foco na minha dor e ainda faço com muito esforço e a conexão cai. Não é nível 6, não é nível 5, é nível 4 ainda, erro e ainda falo algumas bobagens, menos do que antes, mas ainda falo algumas bobagens. Isso acontece sim. Mas com quem não acontece no processo de evolução? Arrumando um pouquinho melhor, dá para ver a papisa. A papisa ela ensina muito para mim hoje. E amanhã vai ensinar mais ainda também. Eu vou jogar bastante assim. Talvez eu suba de novo, que eu gostei daquele dispositivo, não vai dar para jogar tanto assim. Dá para a gente fazer uma adaptação e comentar algumas cartas específicas? Dá sim, dá para fazer. Dá para fazer. A gente, onde a vontade é um meio. Isso é tão legal, ó, estou começando a suar de novo. Isso é muito bom, porque é preciso mandar embora aquele excesso. E eu providenciei bastante fala hoje, soprar. E pelo suor é muito bom também, muito bom. Muito bom mandar embora aquele excesso suando, muito bom. E que isso continue, vai suando e vai jogando fora todos os excessos, porque tem muito mais para sair. A papisa, ela ensina o seguinte, é um domínio interno também, mas completo. É o rei das próprias emoções, é o rei de tudo, mas ela tem uma sutileza diferente. Ela organiza o reino. Ela integrou todos os reinos, porque cada rei, ele é rei do seu reino, mas a integração pacífica de todos os reinos está aqui, o funcionamento perfeito do... E esse funcionamento perfeito, ele deve ter alguma influência, né? Tem influência, com certeza, e ele tem uma influência, com certeza. Vamos descobrir que influência é essa. Precisa de observar, precisa de olhar, precisa de olhar. A papisa precisa de olhar, trabalhar o olhar. Então o caminho é continuar me esforçando no olhar. Então é esse que é o caminho para poder despertar a papisa que existe em cada um de nós, que é a integração de todos os reis de cada área, emocional, patrimonial, todos os campos da vida,
para reinar nesses campos, arrumar a própria casa, arrumar a sua roda da vida? Não. A própria casa interna, a questão emocional e tudo mais, da casa de Deus. Eu continuo trabalhando e isso me dá um entendimento um pouquinho melhor, mais sistêmico. É de quem trabalha. Entendimento é o seguinte, falando careta, né? Não vou falar nada enquanto não descobrir o que falar. Psicossomática, psicanálise da psicossomática é bem legal. O Valete fala de novo, ei, me ensina a fazer isso. Olhando, tentando, doendo a dor, continua, siga a sua dor, siga a sua própria dor. Então vai falando tanto isso, vai falando que vai batendo nos membros e eles vão produzindo até imagens. Não sei como é que isso acontece, mas siga a sua própria dor. Siga a sua própria dor, siga a sua própria dor o dia inteiro. Andando pela quadra, eu acho que é uma boa... Com georreferenciamento é bem legal. Muito bom fazer isso. Já estou seguindo um pouquinho a dor agora, porque eu de tanto falar no dia, e tanto ter sim, que gerou uma imagem, uma inveja. Uma inveja me mostrando o caminho. Não sei como esse excesso foi produzido na minha consciência. Foi siga a sua dor, siga a sua dor, siga a sua dor. Como? Siga a sua própria dor. Como? E como que isso virou um excesso? E por que gerou uma imagem? Isso é um outro mistério para mim, mas eu vou conseguir dormir muito bem sem esse mistério hoje. Não deve ser muito difícil, porque tudo tem a ver com excesso. Começa daí, excesso que produziu dentro de si, né? O ambiente foi interno, produziu dentro de si. Uma forma de seguir a própria dor é essa. Siga a sua dor foi um excesso que tocou nos neurônios. E os neurônios riscados formam uma imagem. E essa imagem ela é até transmitida para os membros e a gente começa a seguir a própria dor de verdade. Como que esse valor, esse comando linguístico virou uma imagem? Siga a sua própria dor, o excesso, ou seja, tudo está guardado em neurônios. E você vai riscando aquele neurônio de novo. Quem risca o neurônio? Começa daí. A fala riscou o neurônio. Entrou um elétron, ele foi entrando no mesmo conjunto de elétrons até que excitou, sobrecarregou e foi transmitido para quem? Foi visto. A palavra foi vista. E essa palavra também gerou um excesso que foi para o corpo. Aí ligou o quê? Ligou a inveja, mostrando o caminho. E agora é só fazer. Mas eu poderia seguir direto para a ação, não? Por que gerou essa etapa de fazer uma imagem e tal? Primeiro tem que montar o que não existe no corpo. Montar o que não existe no corpo. Então tem que fazer uma imagem. Essa imagem é o excesso. E o excesso vai direitinho para o lugar que tem que ir, né? Engraçado isso. E movimenta, vai exatamente porque o excesso ele é específico e só determinadas estruturas do corpo que conseguem eliminar aquele excesso. Mas para falar sobre isso, vamos mudar a fonte, vamos falar de neurociência de novo. É fácil entender isso quando a gente pensa que o cérebro é um neurônio só. Pronto, pensa que é um só. Um neurônio enorme que ele tem vários riscos, projetou uma imagem e essa imagem então ficou tão forte que inundou tudo e vazou. Molhou o corpo todo. E o corpo, para se escoar, se mexeu. Mas ele se mexe como? De acordo com
a intensidade do vazamento. Então o movimento expressa o excesso. É a imagem e semelhança do excesso também, é filho do excesso. Tem, a lógica tá boa, a lógica tá boa. Eu entendi, acompanhei bem a lógica e daqui a pouco o entendimento virá, que é um conforto, né, um ajuste, uma eliminação de excesso também. O cavaleiro de espadas, ele está aqui no meio de um monte de cartas de nível baixo, mas tem uma carta de paus, que é no nível 10, é uma inteligência transcendente em todos os campos. E isso é muito interessante aparecer aqui. E ela está ligada ao cavaleiro de espadas, que apareceu aqui. Está ligada ao cavaleiro de espadas. Está ligada à justiça. O que é a justiça? Não é exatamente causa e efeito, não, mas é também. A justiça ela está relacionada a como fazer as coisas, como gerar o efeito apenas. Olha, se você fizer tal coisa, vai gerar um efeito assim, assim, assim. Exatamente, é causa e efeito, mas só num sentido. Essa aqui é quase uma carta secreta minha. Mas não é temperança que eu preciso hoje, de temperança. É seguir a dor bem para poder aliviar, isso é temperança. E eu sei porque a gente não deve aumentar e jogar lenha na fogueira, porque vai vir mais excesso e é ruim. Mas como sair daquela dor? Às vezes a gente tem, Deus providencia uma saída drástica. E Nossa Senhora mais ainda. Nossa Senhora tem cada saída aqui. Passando aqui o 9 de paus. Então tudo isso aqui evoca uma inteligência muito grande. O que é uma inteligência de paus? É a conexão. Então, a habilidade de fazer conexões rapidamente, com muita facilidade. Rapidez, ou seja, é necessário muita reflexão, muita técnica, muito trabalho de cognição para poder ter a justiça e ser a rainha de paus. Porque depois que já está feito, a estrada já está feita, fica tudo mais fácil. A estrada já está feita, é só os elétrons passarem. A rainha de paus é assim. Ela domina a inteligência dela mesma interna. E aí você evita uma baixa performance que está associada a quê? Um nível 3 de inteligência. Está associado o quê? Um nível 2 de valores, ou seja, não se questiona os valores. É um computador que está tão velho que tem 10 anos que não baixa as atualizações, nem funciona direito. Isso leva a um equilíbrio emocional péssimo, 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 nível 2. E depois tudo, ou seja, para ser um cavaleiro de espadas, é preciso de muita inteligência, muito trabalho de reflexão. Basicamente é isso. A revisão tem outros detalhes interessantes que a gente já comentou, quase todos. Mas a revisão relâmpago dessa última parte, até com as cartas mesmo a gente faz, né? Até com as cartas mesmo. Inteligência leva a bons valores, inteligência leva a ótimos valores. É exatamente isso. Eu agradeço quem concluiu esse curso todo, porque são vídeos grandes e profundos até, e às vezes complicados. Então a gente tem que falar, repassar. Fica até mais fácil para mim entender, aplicar em diversas situações. Amanhã por exemplo, eu vou dormir hoje. Amanhã eu já vou ter coisa mais sedimentada na mente. Hoje eu já aprendi coisas demais também. Eu vou caminhar na quadra mais 10 minutinhos amanhã cedo, que amanhã é tranquilo, para poder sistematizar melhor as coisas, tornar tudo mais fluido. É só isso que eu fiz hoje? Isso foi muita coisa.